Olá, sou Leda Pinho e estou aqui com mais um momento agradável de conversa aberta com Leda Pinho. Eu não sei se vocês se recordam que no nosso primeiro episódio eu anunciei que teríamos no próximo encontro a presença de Rony Chagas. E eu anunciei a presença dele, só que eu ainda não tinha falado com ele. Mas como eu tinha a mais plena certeza de que ele estaria conosco, e sempre que a gente se encontra para conversar, é muito bom, muito bem-vindo, muito agradável o nosso papo. Então, eu estou chegando aqui com Rony Chagas, mais uma vez, e vou pedir a vocês, então, que se gostarem, deixem o seu like e o seu comentário, que a gente fica feliz e agradecido. Rony, prazerão enorme ter você Leda, comigo mais uma vez. Ledinha, você sabe que para mim é sempre uma honra, sempre um prazer, né? Você é uma pessoa inspiradora, Leda. Você, como ser humano, como uma mulher que tem um nível de evolução, conhecimento, iluminação, eu sou honrado de sempre estar com você, não só apenas em momentos assim de entrevista, mas assim em qualquer momento que a gente se encontrar, que a gente se vê assim, né? Raramente a gente se encontra, né? Mas sempre para mim é um prazer imenso. Vez ou outra a gente se encontra aí pelos botecos da vida, Exatamente. não é? E a gente troca então esse abraço fraterno e sim. muita conversa boa que sempre rola quando certeza. a gente se vê. Sim, né? sim, com certeza, Lidinha. São tantas as coisas a serem ditas, aproveitando a sua presença, que eu fico assim até um pouco meio perdida, porque eu não sei por onde começar. Então, nós vamos assim, naturalmente, como sempre foram os nossos encontros. O bom é que a nossa conversa flui, né? Ela é fluida assim, né? A gente vai deixar fluir, vai deixar correr, mas com certeza vamos abordar vários temas interessantes e que eu tenho certeza será de agrado de todos que nos assistir. Que assim seja. Vamos começar pela questão da psicologia, né? Que é a sua profissão, a sua qualificação. Sim. E eu queria que você dissesse para a gente alguma coisa neste segmento que tenha a ver com a sexualidade. Certo. Então, eu trabalho na área da psicologia, já está com 17 anos, mais ou menos, e venho aí fazendo atendimentos clínicos de todo tipo de transtorno emocional, né, na área da... hoje aí está muito em alta os transtornos de ansiedade, que eu venho tratando, tanto jovens quanto adultos, né, nessa área de transtorno do pânico, de transtorno de ansiedade generalizada, transtornos fóbicos, que hoje em dia a gente está vivendo, né, Leda, uma época onde as pessoas estão extremamente ansiosas, estressadas, com o ritmo do mundo moderno. Então, eu tenho pegado muito esses casos para atendimento clínico também, né? Sou especialista na área da sexologia, da sexualidade humana. E a sexualidade humana ela tem um forte impacto, ela recebe um forte impacto das emoções. Na verdade, mais do que questões orgânicas, eu sempre peço para os pacientes, olha, vai fazer um exame a nível hormonal para verificar questões hormonais, né? Mas a grande porcentagem de todos os problemas da sexualidade humana está relacionado a situações emocionais. Está relacionado diretamente, impacta diretamente a sexualidade humana, a questão da libido, né? Se a pessoa tiver um nível de estresse elevado, isso afeta a libido, tanto masculino quanto feminino. Né? Casos muito comuns em consultório, dentro da sexologia, como ejaculação precoce masculina, né? Dificuldade de ereção, que é a disfunção erétil. Então, é muito comum homens procurarem para esse tipo de... Essas causas orgânicas, essas causas emocionais, que a maioria é emocional. E mulheres, a busca do tratamento sexológico para as mulheres está envolvido muito abusos também, abusos sexuais na infância, baixa libido também, muito comum, dispareunia, que é dor na penetração, vaginismo, que é a contração involuntária, tudo que envolve situações emocionais. Tanto fantasias negativas, castrações a nível familiar, social. De educação mesmo. De educação também, de comunicação, falta da comunicação, quanto também de
memórias negativas que são registradas como abusos que são muito frequentes, né? Muito mais do que se imagina, né? Leda, é impressionante o nível a estatística de abuso sexual. É algo assim, de 10 mulheres que eu atendo, 8 já foram molestadas. Que horror. É impressionante. Das que procuram sem o motivo de tratar o abuso. E que de repente é descoberto assim, por acaso. Às vezes a causa. Que às vezes é a causa de grande parte dos problemas. Certo. De relacionamento humano, né? Então, a gente vê muito aí a juventude hoje também, casos que eu pego para tratar, adolescentes, depois dos anos 2000, muita coisa mudou na sociedade, né? Entrou aí as redes sociais, entrou no único aparelho, você tem um planeta inteiro ali. Na sua mão. Na mão. Você pode navegar pelo mundo ali. Então isso trouxe muitos benefícios, a nível de informações muito grandes, né? Mas também trouxe vários prejuízos. Trouxeram coisas que, um exemplo, perda do sono, jovens hoje que não dormem mais o tempo adequado. Um sono saudável, Um sono né? saudável, porque eles ficam muito envolvidos nas redes sociais, nos jogos eletrônicos, computador, e aí acabam se desinteressando mais pela leitura também, porque eles querem mais questões imediatistas, né? Raramente agora a gente se vê, antigamente o pessoal lia um livro aí de 300 páginas, 500 páginas, né? Com mais tempo de leitura, com mais aproveitamento de leitura. Adquirindo conhecimento, né? Isso, exatamente. Hoje, a gente vê aí o imediatismo. Se for um vídeo um pouco maior, a pessoa perde o interesse. Porque É incrível. Não é? Porque ela quer aquela coisa imediata. Rony, eu acho que às vezes a pessoa está até interessada naquilo que ela está assistindo, mas se delonga muito, ela interrompe. Exato, exatamente. O tempo tá muito escasso também. Então, assim, a gente está vivendo uma época, eu me lembro assim do tempo da minha adolescência, infância e adolescência, que eu vivi na época dos anos 80, né, na infância, anos 90 eu já era adolescente. Então, eu vivi muito essa época dos encontros presenciais. Esse momento, esse bate-papo que a gente está tendo aqui, hoje está sendo cada vez mais raro e escasso. Essa troca de energia presencial, esse olho no olho, que é tão gostoso e agradável. Faz um bem enorme, né? Um bem muito grande. A troca de um abraço, Exato. Né? De um carinho, as conversas que vão fluindo assim naturalmente, Exato. Os encontros assim em casas de família, né? Sim. Que era muito comum também. Era muito comum, exatamente. Eu digo porque eu tenho filhos, né? 4. Sim. E então era uma turma grande que se reunia para ouvir música, para cantar, para conversar. Você não vê essa alegria mais no adolescente, no jovem. Não vê, porque o adolescente hoje ele está virando antissocial, muitos deles, virtualizado. Totalmente. Não é? Totalmente individualizado, virtualizado, apenas com um grupo de amigos no WhatsApp, nas redes sociais. Curtindo vivências, falsas vivências, porque o jovem hoje ele está mais interessado em exibir, foi até um tema que eu falei num podcast, ele está mais interessado em exibir, no exibicionismo virtual, do que na experiência real, do que na vivência. Se a gente fizer uma pesquisa, uma vivência, no caso, com jovens, falar assim, vamos dar uma viagem grátis para vocês conhecerem um lugar paradisíaco, mas não vai poder levar celular. Você vai ver eles começarem a ter abstinência do aparelho, como se fosse abstinência de uma droga. Por quê? Esse vício que hoje se encontra socialmente da internet em si, ele libera hormônios cerebrais como dopamina. Então, eles estão viciados nessa liberação hormonal quando eles estão ali no vício do eletrônico. Então, se tirar o celular deles e falar, vamos dar essa viagem para vocês curtirem, vocês não vão poder tirar foto nem filmar. Vocês vão poder curtir e bater um papo com quem está com vocês nesse navio, nesse barco, nesse lugar. Você vai ver adolescentes começando a ter crise de ansiedade. Pela falta do celular. Pela falta do celular, porque eles têm o prazer mais de exibir do que de viver. Porque Olha,
coisa interessante que você está levantando, Rony. Sim, porque você pode perceber, quando eles estão em qualquer momento, seja um passeio, uma viagem, momento social, eles têm uma necessidade de tirar o tempo todo fotos da comida, da bebida, fotos do momento, não é verdade? E postar nas redes sociais. E tem pessoas que ficam 24 horas vendo a vida do outro que está sendo postado. Então, olha esse contexto social. O que está acontecendo? Um está vivendo em prol de visualizar o que está sendo postado e o outro está postando e está perdendo grandes momentos. Tem uns que falam assim, não, mas eu posso fazer os dois, eu posso viver e postar. Olha, é uma grande ilusão isso, porque assim, a maioria deles não vivenciam os momentos reais. Eles só vivenciam o momento da foto. E depois desse momento, eles se isolam. Sabe aquele momento da selfie? Vamos juntar aqui para tirar selfie. Dá um sorriso falso, em poucos segundos. Aquele momento da foto, você vê muitas carinhas sorrindo, uma união de pessoas, uma junção de pessoas, só que aquele momento não existiu. Aquele momento foi segundos de junção e de sorrisos, passou aquele momento, cada um vai para suas individualidades com seus próprios aparelhos. Não resta nada daquele momento. Não resta nada daquele momento. E o restante do momento eles vão pegar as fotos, partilhar entre si nas redes sociais individuais e postar. Então, que momento está sendo vivido? Nenhum. Nenhum. Então, hoje é um grande desafio que nós enfrentamos aí. Eu vou aproveitar esse assunto e vou te fazer uma pergunta, que nós falamos do jovem, do adolescente. Sim. E até adulto, né? Adultos também estão nesse meio. Você está numa roda, está todo mundo com celular. Essa época pegou todas as idades. Mas a partir, o que me incomoda muito é a questão da criança. Eu vejo, inclusive na família, né, porque isso é geral, não é privilégio nenhum de ninguém. É verdade. Criança de 5, 6 anos com aparelho de celular na mão, vendo coisa que não tem nada a ver com a idade, sabe? E que muitas vezes os pais não percebem o prejuízo que aquilo causa nessa criança. Verdade, Leda. A partir de que idade você acha que uma criança pode ter acesso a um celular? A um celular. Excelente pergunta, Leda. Porque antes de eu te falar sobre, exatamente isso que você está falando. A criança, os pais, eles querem calar a criança através de um aparelho para que a criança fique quietinha. Por quê? Os pais que às vezes não têm um conhecimento educacional adequado, eles querem, quanto menos agito, melhor para eles. E a criança, naturalmente, ela tem um HD, um processador interno, que ela está desbravando o mundo, ela precisa se movimentar, ela precisa ter criatividade, a criatividade está à flor da pele. Então ela precisa brincar, ela precisa desbravar o mundo, ela está cheia de energia. Ela precisa desenvolver a sua criatividade. Então o aparelho, ele vai castrar a criança vai ficar ali imóvel, só ali direcionada àquela dimensão fantasiosa, seja um jogo eletrônico, seja uma rede social. E aí a criança vai dar uma certa paz para os pais, né, que eles acham que é uma paz, só que isso vai estar comprometendo o desenvolvimento da criança. Em que sentido? Porque se a criança ela precisa desenvolver a criatividade, ela precisa criar, ela precisa extravasar, ela precisa ter agitação psicomotora, porque libera endorfina, serotonina, adrenalina, que é importante para o bem-estar físico e emocional, porque gera relaxamento, bem-estar, prazer. Isso vai fortalecer o sistema imunológico da criança, ela ter movimento. Se ela não tiver, isso compromete, porque o sistema imunológico ele abaixa, certo? Olha só, quanta coisa, quanto prejuízo. Muitos prejuízos, tanto físico quanto emocional. O sistema imunológico vai abaixar, a criança ela vai ter outros transtornos mentais, emocionais a longo prazo, a médio e a longo prazo.
ela vai se desinteressar de coisas que são fundamentais para o desenvolvimento dela também, como a leitura que a gente está falando, como as brincadeiras manuais, que antigamente as crianças brincavam, elas criavam de uma frutinha, colocavam palitinho e faziam um bonequinho, faziam vaquinha. Brincava de fazenda, né? Fazendinha, até mesmo os brinquedos, depois que já tiveram um desenvolvimento, brinquedos à estrela, os brinquedos já formados, a criança tinha uma criatividade para manusear e socializar. Montar aquilo tudo, Exatamente. Né? Aqueles hominhos He-Man, comandos em ação que antigamente tinha. Eu gostava de brincar daqueles hominhos, que eu fazia o quê quando eu era criança? Eu fazia o grupinho do bem e do mal e eu socializava, fazia a fala dos hominhos, a lutinha entre eles. Você criava ali uma história, Criava né? uma história. Você imaginava aquilo e colocava em prática. Exatamente. Hoje não. Hoje Pega não. aquilo, está tudo pronto. Exatamente. E de forma inadequada. Exatamente. Que eu acho gravíssimo. Gravíssimo, por quê? Ali está tudo pronto, então a criança está sendo mais passiva, recebendo multidões de informações de forma passiva. Então não está estimulando mais a criatividade, nem cognitiva, nem psicológica, nem a agitação psicomotora, que é fundamental. Então ela não brinca, não agita e não cria. Então são crianças mais passivas que estão na fase de desenvolver, e esse desenvolvimento é bloqueado por causa dessa passividade que a quantidade de informações tem, as redes sociais têm. Essa babá eletrônica. Exatamente. Né? Essa babá eletrônica que deixa a criança, vamos dizer assim, autista, né? Não o autismo clássico, como é falado, mas assim, deixa a criança antissocial, deixa a criança individualizada, embotada. Ela com ela. Exatamente, afetivamente embotada. E mais, a falta da comunicação, né? A falta da comunicação presencial, a falta dos encontros com as outras crianças, a falta da vivência, da experiência. A criança precisa experimentar, ela precisa ter uma forma empírica de construção interna. E se ela não tem isso, ela já recebe totalmente, ela não cria. Então é mais fácil de ser modelada, ela não tem mais senso crítico, ela não tem mais a construção mental para poder argumentar, para poder ter uma visão social diferente. Ela recebe passivamente e acaba virando um zumbi, um robô controlado por um sistema. Então, o que seria uma sugestão interessante? Não dá para lutar coletivamente contra isso, mas dá para a gente criar uma estrutura interna em casa diferente. Coloque a criança para brincar. Criança não tem que ter responsabilidade de adulto. Tem pais que, por falta de estrutura emocional, deixa para a criança, acaba sendo cúmplice com a criança dos problemas de adulto. Verdade. O pai fica confessando com a criança, a mãe fica confessando com a criança, fala mal do pai, fala mal da mãe, e deixa a criança numa situação de ter que crescer de forma precoce, porque a criança pensa assim, nossa, eu não tenho proteção, eu tenho que proteger. Eu tenho que fazer alguma coisa, que meu pai está ali bêbado, caído no chão, minha mãe está chorando, desesperada por causa de situações emocionais. O que eu posso fazer? Eu me coloco numa responsabilidade de ter que dar apoio e acolhimento para os pais, sendo que, na verdade, eu deveria receber. Né? Então, isso acontece demais. Né? Eu vejo muitos casos clínicos, eu estou falando de experiências clínicas mesmo, de consultório. Certo. Muitas crianças que tendem os pais colocam responsabilidade muito precoce de adultos. A criança ela tem que ter responsabilidade, limites, mas para o mundo infantil. E não responsabilidades do mundo adulto. À idade dela. Inerentes à idade, não no mundo adulto, né? Não a responsabilidade de tomar conta do pai, da mãe, das responsabilidades financeiras, mas sim a responsabilidade, guarda o brinquedo, arruma sua cama, faça isso, faça aquilo, mas para o mundo dela, né? Tem que brincar, porque a criança que brinca, ela lida melhor com o mundo adulto através das brincadeiras infantis. Porque quando Interessante. Porque é um simbolismo, ela vai criar, através dos brinquedos, a forma simbólica de lidar com a sociedade no futuro. Porque se a criança brinca, ela tem o momento de infância, ela vai saber ter limites, ela vai saber
respeitar o limite do outro e o limite dela mesma. Ela vai saber, lidar com as circunstâncias do mundo adulto de maneira bem mais adequada e equilibrada. E se ela não brinca, ela vai ter responsabilidades precoces e isso vai fazer o quê? Ela vai se cobrar tanto que vai gerar transtornos mais graves na fase adulta. Crianças que tiveram responsabilidades muito cedo de adulto acabam tendo outras consequências psicológicas no amanhã. Até porque pula a fase, né? Pula a fase. Da infância, da brincadeira. Exatamente. E de tudo isso. Exatamente. Né? E a gente tem visto de uma certa forma até comum essa transferência de responsabilidade. Exato. Do adulto para com a criança. Para com a criança. Fora, Leda, que entrou a geração 2000, entrou muitos desvalores sociais que a gente pode ver aí em relação à música mesmo, que a música decaiu muito, né? Hoje nós estamos vendo produtos musicais e não arte musical. Não qualidade musical. Não, qualidade. Antigamente nós tínhamos o quê? Arte musical. A gente tinha poesia, filosofia e revolução através da música. Música é uma expressão artística. Hoje nós estamos vendo aí produtos musicais tóxicos, extremamente tóxicos, como dois gêneros que são um dos mais tóxicos que tem, um dos mais tóxicos, que é o sertanejo universitário, que ele é perigoso, ele é tóxico, porque ele induz ao alcoolismo, ele induz à depressão, ele induz porque ele, de forma implícita, ele acaba corroendo a alma das pessoas. E não é questão de gosto. Gosto, cada um tem um. Mas tem pessoas que gostam daquilo que prejudica. Como o produto sertanejo universitário não é questão de gosto, é questão de prejuízo emocional. Eu falo porque eu estou na área há quase 20 anos e eu sei como essa praga tem destruído gerações. O sertanejo universitário, diferente do sertanejo antigo, raiz. Não, vamos lá para Teodoro Sampaio. Aí é filosofia musical. Aí tinha história. Aí tinha poesia. Né? Aqui da nossa região de... O Goiá. Goiá. Né? Um grande compositor. Sertanejo. Que isso? Né? Mas raiz. Raiz. Agora essa palhaçada, esse abuso. É uma toxina. Esse antro corrupto que nós vivemos, sabe, desse sertanejo universitário, de um monte de pessoas incultas, sabe, que só levam mensagem ou de traição, ou de situações degradantes. Degradantes, que ao invés de levar os seus ouvintes para uma coisa saudável, é tudo negativo. Exatamente. Não é? É tudo uma coisa obscurantista. Vibração baixa energética, emocional. Horror. Porque entra em gatilhos, Leda, entra em gatilhos mentais de sofrimento, de angústia, de aflição, de desconfiança, de insegurança, de distúrbios emocionais graves. Sertanejo universitário é um dos piores venenos que nós temos hoje em dia. No mundo da música. No mundo da música. Eu nem chamo isso de música, para te falar a verdade. É um produto. Primeiro, que é tudo tão igual. Exato. A essência, o tema, é tudo tão igual. E a maneira de cantar também tão igual, que eles até às vezes precisam falar o nome, né? Fala, fulano de tal e você. Exato. Né? Tá lá o tal do Gustavo Lima, que canta e grita. Gustavo Lima e você, Nossa. aí vem outro, canta igual a mesma coisa e fala o nome também para que seja identificado. Exato. Eu acho isso um abuso. É um abuso. Um assinte, sabe? Exatamente. Um desrespeito com a população. Totalmente. Que infelizmente adere. Adere, infelizmente. Por quê? Pega a grande massa, por quê? A grande massa é inculta. Então, o que acontece? Entra naquela egrégora coletiva de baixa frequência psicológica, emocional, energética, que tem a grande massa, que ainda não se desprendeu daquele instinto primitivo, né? Verdade. De escândalo, cachaça, de xingamentos, de depressão, de angústia, de distúrbios mentais. Então, é isso que o sertanejo universitário traz, destruição. E o funk, ele já é uma pornografia auditiva explícita.
Ele é explícito. Então, o que acontece? Sexualiza as crianças de maneira precoce, né? Então, Abusiva. Assim, abusiva, eu não tenho nem coragem de dar exemplo de uma letra aí que todo mundo sabe, né? De letras nessa categoria, que não é música. Isso é pornografia infantil, bem explícita, né? Então, o funk é muito explícito, a pornografia, tanto para sexualizar crianças precocemente, quanto para induzir até adultos mesmo, né? Sim. Aos desvalores que esse produto traz também. O funk, ele já é explícito, não tem nem nada subliminar ali, ele já é revelado. Já o sertanejo universitário, ele entra um pouco pior do que isso, porque ele entra de forma implícita e induz de forma inconsciente a essas questões de vícios, E até porque chamam de sofrência, né? Exatamente. Quer dizer, você ouve uma música, você quer ouvir poesia, você quer ouvir melodia. Perfeito. Né? Você não quer essas questões de sofrência, de traição, de desamparo. Exatamente. E uma coisa tão ridícula. Ridícula. Mas do funk, eu me lembro do funk que era autêntico da Fernanda Abreu. Ah, naquela época, né? Aquilo era diferente. Né? Aquilo era uma joia. Era. Né? Tanto o sertanejo raiz quanto o funk naquela época, porque até o funk não veio do Brasil, né? Ele veio de fora. Então, as origens deles eram fantásticas. Aí, o que se transformou, essas duas categorias que se chamam de sertanejo universitário e de funk moderno, é que veio para detonar. Total deturpação. Absoluta. De valores. Exato. Né? Exato. De ensinamento, de tudo. Exatamente. Você sabe que eu estava vindo nessa avenida e vinha aqueles caminhões que faz passeio aí com as crianças de vez em quando. Sim. E o que tocavam, o que eu ouvi, com a criançada toda cantando, dançando, olha isso. Eu parei, pedi para minha motorista parar, liguei na empresa que circula e perguntei se eles não tinham vergonha de colocar aquele tipo de música para criança. Olha só. Sabe, porque são aberrações. Aberrações. E imagina uma criança de 5 anos ouvindo aquele tipo de coisa. E dançando. E dançando e rebolando, aquele tipo de degradação moral. Com incentivo, inclusive, Com incentivo. E aplauso. E às vezes a mãe rebolando também, a filha vendo e imitando a mãe rebolar. Então, onde vai parar isso, né? Da mesma forma, Leda, que a gente estava até comentando antes, a questão o Brasil. O Brasil tem que ser o país da saúde, da cultura, da educação, da segurança, né? Agora, a gente vê aí aquele comentário, Brasil, país do futebol. Aonde vai levar isso? O que futebol vai... Vai levar o quê? Vai agregar o que na vida de um ser humano, na vida de um brasileiro? Nada. Copa do Mundo, Leda, é um tapa na cara do brasileiro. Para que existir essa palhaçada, se na verdade isso é uma forma de alienação social? É o que fazia em Roma antiga, lá no Coliseu. Gladiadores, luta de gladiadores, de leões, ali leões detonando pessoas. Tinha o quê? A plateia, igualzinho o Maracanã. Aplaudindo, vendo lá os leões devorando pessoas. O que é aquilo? O que acontecia ali? Política do pão e circo, que a gente estava falando agora mesmo. O que é a política do pão e circo? Enquanto leva o entretenimento para as pessoas, os grandes governadores manipulam a sociedade. Isso que eu ia te dizer. Por trás, definindo o rumo da sociedade, a economia, a política, a forma religiosa de doutrinação. Então, tem todo um contexto de manipulação por trás. Aí, o que eles falam? Vamos dar o docinho para a criança, o pirulito para a criança ficar entretida, de uma coisa inútil, né? Porque jogadores de futebol são pessoas inúteis para a sociedade. Você pode pegar... São úteis só para eles mesmos, pelos altos valores que recebem. Exato, estão ganhando milhões, enquanto o telespectador está sofrendo igual um retardado mental, gritando gol de forma completamente energúmena, né? Energúmena. Então, gritando gol para
pessoas que estão ganhando milhões. Enquanto ele vive as penúrias do salário baixo, né? Exatamente. E ainda comete o abuso que eu chamo de soltar foguete, que eu odeio. Então, assim, para mim, Brasil não teria que ter Copa do Mundo, não teria que existir isso. Nós temos tanta coisa a ser feita, né? Muita coisa. O Brasil tinha que ser o país da saúde, país da educação, país da segurança, país da... O Brasil é tão lindo, né, Leda? Tudo. Tanta subcultura maravilhosa nesse país que é tão lindo, um dos países mais lindos Mais do bonito mundo. do mundo. É o Brasil. É. Né? Sendo detonado com essas ignorâncias todas. Né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que começar a se desprender dessas amarras, dessas correntes sociais de controle, que são impostos. Né? Vai sendo imposto de pai para filho, de filho para neto, o quê? Esse tipo de costume, de doutrina intrafamiliar. Vasco, Corinthians, Flamengo, etc. Então a pessoa vai ali gritando gol sem saber o que está acontecendo. Vai seguindo a cartilha de uma ignorância que foi criada lá atrás. E se você vê a raiz da ignorância, e vai passando. Você vai falar, o que eu estou fazendo da minha vida? Assistindo. Em época de Copa do Mundo, Leda, quando todo mundo está assistindo, eu estou andando de carro na rua, ouvindo flashback, que é um estilo musical que eu gosto. Com certeza, né? Eu também muito. Flashback, aí eu estou escutando ali a rua vazia. Eu vou me bancar o otário de ficar assistindo Copa do Mundo em televisão? Não. E vibrando para o outro que está se enchendo de grana. Exatamente, para jogadores semi-analfabetos ali. E os escândalos que a gente assiste também por parte desses heróis brasileiros, né? Exatamente. Porque herói para mim é Paulo Freire, herói para mim é Chico Buarque. Aí sim. Sabe? Exatamente. Grandes mestres que contribuíram para a evolução da sociedade, né? Tanto em todos os âmbitos da sociedade, né? Falando no campo musical, e o Chico Buarque de Holanda, que maravilha. Que é? Tom Jobim, né? Nossa, Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, Oswaldo Montenegro. Oswaldo Montenegro. Inclusive, vai fazer um show em Uberlândia amanhã, tá sabendo? Não. E amanhã... Dia 7. Oh, beleza. Guilherme Arantes, Ivan Lins. Todos. A gente pega esses grandes mestres da música. Geraldo Vandré. Caetano. Que isso, Caetano. Bom, é um maravilhoso. Elenco que a gente Você tem. Você tá citando esses grandes mestres aí da música, né? Ia lá para trás, Cartola, Pixinguinha. Nossa, Pixinguinha. Né? Olha, esses dias eu estava revendo a música do Pixinguinha. Fazendo uma comparação daquela época para essa época aqui, que discrepância absoluta, extrema, agressiva, né? Aquela, tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor. Olha que coisa linda, né? Olha que poesia cantada, isso é música, isso é arte, né? Então, então, assim, a gente vê hoje uma deturpação, e o que seria interessante? Os pais buscarem uma conscientização para criar novas gerações, criando subculturas intrafamiliares ali, para criar, porque os primeiros papéis de socialização de um indivíduo são os pais. Mas sem dúvida. Então, aqui, o exemplo dos pais, mais do que o que falam, o exemplo ele ensina em primeiro lugar, depois as palavras. Então, se eles tiverem exemplos e também influências culturais, musicais, deixando a criança não doutrinada, mas buscando oferecer valores e virtudes, mas desperte o interesse, né? Sim, e deixando ela também refletir, ter a própria opinião, ter a própria forma de construção do pensamento, né? Influenciando os valores e também deixando as crianças, o jovem pensar, porque hoje o jovem não pensa. Ele reproduz a moda. Totalmente. Não é? Não tem nem trabalho de pensar. Não. Ele capta alguma coisa e toma para si. Exato, exatamente. Rony, eu ficaria um dia inteiro te ouvindo. Leda, para mim é um prazer imenso falar com você. Você me inspira. E você inspira a mim. Então, eu queria saber o seguinte de você. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro maravilhoso, sim, que está aqui. Quando foi que você teve a ideia de escrevê-lo? Certo. Leda, eu venho escrevendo poesia desde os 16 anos. Eu escrevia em papéis e guardava. Escrevia em folhas aleatórias e guardava. Eu nunca pensei em escrever um livrinho, não.
Vinha a Um inspiração. livrinho não, um livro. Um livro. Vinha a inspiração e eu escrevia e deixava solto, deixava aleatório, guardava numa caixinha. E eu nunca pensei para escrever, sempre veio com uma inspiração Intuitivo, né? que tomava conta de mim, eu tinha que reproduzir aquilo. Então nunca eu falei assim, eu vou parar para escrever algo, deixa eu pensar. Não, nunca passou por pensamento. Foi sempre uma questão mais de intuição mesmo, de inspiração, para poder estar reproduzindo as poesias. E ao longo dos anos eu fui escrevendo. Aí surgiu a oportunidade de eu escrever o livrinho, né? Até pelo programa da FAEC. O livro. O livro, tá. O livro pelo o incentivo da cultura, né? PEMIG. E aí foi lançado em 2013 na Academia de Letras de Araguari. E então são poesias assim, nada relacionado à psicologia, tudo mesmo poesias lançadas sem regra gramatical poética padrão. Elas são pensamentos, poesias lançadas, soltos. Algumas davam uma rimazinha, outras não, mas eu vejo a arte como algo livre. E tem que ser. Então esse livro não é para entender, esse livro é para sentir. Ah, que delícia. Delícia, vou ler. Você sabe que eu dependo de um óculos se quiser eu leio. Eu dependo de um óculos especial para não deixar de lado a leitura. Entendo. Tá? Entendo. Porque eu tenho um problema sério de retina e que me dificulta muito. Sim. Mas leio. Apesar disso, não parei, não. Sim. Eu leio assim mais vagarosamente, mas leio tudo que eu quero ler. E eu quero ler o seu livro. Isso é seu, com muito prazer, viu? Esse é seu livro. Carinho muito grande. Então, elas são poesias que falam sobre essência, as palavras-chave das poesias que envolvem todas. Da essência. Exatamente. É a essência, o núcleo da essência que acaricia o ser humano de uma maneira onde ele fala sobre a ligação de almas, sobre valores, virtudes, sensibilidades, romantismo, essa ligação, essa conexão entre pessoas, certo, de forma mais intensa. Então, geralmente essa é a ideia do livro Carícias da Essência, para trazer um pouco para essa... Como que veio a inspiração desse título tão maravilhoso? Eu tentei, Leda, buscar aquilo que pudesse configurar os textos, né? Esse contexto no geral. Tentei pensar que nome que eu posso dar para poder configurar um pouco o objetivo disso. Então, alguma coisa relacionada à essência, porque são poderes internos inatos da nossa verdadeira natureza abstrata. Então, a carícia, ela tem um poder do quê? O que seria a carícia? A carícia, ela tem um poder, vamos dizer assim, cientificamente falando, ela tem um poder de liberar a ocitocina, que é um hormônio chamado também hormônio do amor. Acho que eu já falei sobre isso uma vez com você. Falou. Que ele é liberado num abraço, né? Um abraço de alguns segundos, que eles dizem a mais de 20 segundos e até alguns minutinhos. Esse abraço gera uma liberação hormonal, que você sente aquela anestesia quando você toca outro ser humano. Então, quando você sente essa anestesia num abraço, está sendo liberado de ambos a ocitocina, que também é liberado na amamentação, quando a mãe amamenta o bebezinho, né? Nesse processo simbiótico de amamentação, é liberado a ocitocina, que é esse hormônio do amor, que esse hormônio ele gera fortalecimento do sistema imunológico, ele gera mais autoestima e autoconfiança. Olha que interessante. Lindo isso, hein? Então, é um hormônio que ele gera bem-estar e prazer também. Então, a carícia, um cafuné, Leda, olha que coisa mais simples, mas você sabe que o cafuné ele tem um poder de elevar a autoestima e autoconfiança de um ser humano? Interessante. Quando você recebe, não é? Jamais imaginei. Quando você recebe um cafuné, a pessoa recebe um cafuné, ela sai daquele momento da recepção do cafuné, ela sai mais
ela sai com autoestima mais elevada. Mais confiante. Mais confiante. Ela sai de uma forma mais anestesiada. Quem recebe cafuné, faça uma experiência. Após, começa a perceber os sentimentos que você tem. Porque às vezes os sentimentos podem ser imperceptíveis. A pessoa sai e vai pensar em outra coisa, vai fazer outra coisa e não percebe o que sente após. Dê atenção a esse momento. Dê atenção a esse momento. Quando você receber carícias, não só cafuné, mas carícias corporais, perceba qual a sensação que você tem após. Né? Inclusive, a carícia, ela fortalece os relacionamentos afetivos. Casais que não se tocam muito, eles têm a tendência a ter uma relação mais frágil. Casais que se tocam vulnerável, né? muito mais vulnerável. Casais que se tocam mais têm a predisposição de estarem mais fortes por causa da liberação da ocitocina também. Muito interessante. Cada pessoa tem uma linguagem de amor. Tem pessoas que têm a linguagem de amor que não é do toque. É do cuidado, é do presente, é das palavras de afirmação. Então tem várias linguagens de amor. Mas o toque, ele, mesmo que não seja a linguagem principal do casal, se o casal puder aprender a se tocar, desenvolver isso nessa prática. Desenvolver essa prática nas relações, o relacionamento se torna muito mais forte, né? Tá vendo, né, gente? A dica tá aí, as orientações primorosas e importantíssimas estão sendo dadas. Então, tanto carícias corporais, quanto cafuné, quanto carícias no geral. O toque, ele tem esse efeito sensacional. Então eu busquei a carícia mais a essência, que falava sobre as poesias, e construí a carícia da essência. Porque a essência, o livro fala sobre poderes da essência humana. Então, é a essência humana manifestando no ser humano através da carícia. Quando a poesia toca a alma de alguém, ela está acariciando aquela alma. Meu pai era poeta. Ah, era, Leda? Era, eu vou, inclusive, depois eu vou te passar um livro dele. Que coisa boa. Tá? Nossa, que prazer. E às vezes eu penso, pai de 9 filhos, olha só, ele não jamais ia viver de poesia, ele era apaixonado por teatro, mas naquela época, né, não tinha como, então ele passou a vida atrás de uma mesa de gerência bancária e os momentos de folga ele escrevia. Olha só. Outra coisa que eu sou apaixonado é teatro. Eu amo teatro, amo. Eu também. Eu quase fiz artes cênicas ao invés de psicologia. Foi que teria sido um sucesso também, eu acredito. Sem dúvida nenhuma. Mas aí eu quero que você me diga uma outra coisa. Quando a música entrou na vida do Rony? Leda, falar de música é falar de um brilho que para mim é impronunciável. A música, ela... eu sempre tive uma influência musical também, do meu pai. Seu pai é um mestre. Ele tem grandes... ele teve uma grande influência para nós, filhos, de cultura, que ele é extremamente culto, intelectualizado. E música, ele tem gostos musicais fantásticos. Eu tenho várias gravações dele, que ele me manda, a gente troca muita informação. Bom. E ele tem um gosto musical muito refinado, né? Muito. O meu avô, o pai dele também tocava violão, cantava. Então vem de uma genética musical. Tá no DNA, acabei herdando um DNA musical também, né? E desde criança eu fui sempre apaixonado em música, sempre... eu via minha mãe assistindo as novelas naquela época e as trilhas sonoras das novelas, eu ficava... isso entrava na minha fantasia, na minha imaginação, e eu criava um contexto de brincadeiras ao som, a trilha musical das novelas que ela escutava, que ela via, né? E eu escutava essas músicas que tinham músicas românticas. Minha mãe também tem um gosto muito bom também para música. Então, as trilhas sonoras das novelas ficavam ali no meu mundo de imaginação. Eu sempre fui extremamente criativo desde a infância. E aquilo foi construindo em mim aquele mundo musical de boas influências musicais. E aí eu comecei porque quem acaba escrevendo poesia acaba sendo automaticamente um compositor. Né? Não deixa de ser, né? E aí eu acabei herdando também um pouco o dom musical.
E aí eu acabei compondo algumas músicas de autoria pessoal baseadas nas minhas poesias também. Ah, que legal. Antes, porém, de você pegar o seu amigo violão Sim. e nos brindar aí com uma música, eu queria que você falasse do projeto que você tem. O projeto musical? É. Isso. Eu tenho um projeto musical que é um personagem, né, chamado Felino de Sírios. Então, o Felino de Sírios é um outro personagem, é o meu personagem artístico. Onde ele tem todo, depois a gente vai fazer um momento, né, com o Felino de Sírios, né? Ele tem uma capa, ela tem uma parte preta, uma parte roxa. É um coturno, um colete, uma espada medieval. Então, é um perfil artístico que eu construí, chamado Felino de Sírios, para que eu pudesse estar levando essas músicas que tem todo um contexto, né? Tanto com o perfil quanto com as músicas. Certo. Então, o estilo mais medieval que eu tenho, né, de perfil artístico, e as músicas também são atemporais, porque são músicas que não são para uma época. Quando fala-se da alma, fala-se de uma época sem tempo, né? É atemporal mesmo. De algo atemporal. Exatamente. Por isso que eu desenvolvi o Felino de Sírios, que é um personagem que leva esse tipo... Porque ele é medieval, então ele leva esse... Ele tem essa característica medieval porque traz aquela essência do rústico, do antigo e dos valores que hoje não são mais cultivados coletivamente, socialmente, né? Então, esse projeto que eu tenho, né, de um CD que o Felino de Sírios fez e está levando aí umas composições de autoria pessoal aí. Beleza. Olha quanta coisa a gente conversou, quanta informação, quanto carinho e que potencial é esse do Rony que me encanta. Que isso, E ele não só me encanta, como canta muitíssimo bem. E é isso que ele vai fazer agora. Pode ser? Pode sim. Essa música aqui, vou fazer uma musiquinha aqui que ela chama Linguagem do Amor. É sua? É minha. Você pode dizer quem és, sentir a dimensão da luz, essência do seu mel. O toque no cristal revela, sou guerreiro de outra esfera, o pergaminho se traduz. O sopro dessa paz me diz: não se esconda de mim assim, veja minha expressão. Entre as pétalas do meu jardim, o segredo da razão reluz, a canção do meu espelho. A canção do meu espelho. Grita pela montanha o poema da flor, bebe a fonte da vida, geme o tom do amor, fala o verbo da glória, pinte a cor da história, os portais são abertos, dance perante essa lua, os mistérios de outrora são carícias dos sonhos, a pureza dos olhos, com afeto componho, corre pelo horizonte, onde encontra a alva,
A cachoeira de raios faz melodia da alma. Oh, 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 a linguagem do amor. Oh, oh, a linguagem do amor. Linguagem do amor é a linguagem do amor. Grita pela montanha o poema da flor. Bebe a fonte da vida, geme o tom do amor. Fala o verbo da glória, pinte a cor da história. Os portais são abertos, dance perante essa lua. Os mistérios de outrora são carícias dos sonhos. A pureza dos olhos com afeto componho. Corre pelo horizonte onde encontrar a uva. A cachoeira de raios faz melodia da alma. Oh, 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 a linguagem do amor. Oh, oh, linguagem do amor. Linguagem do amor é a linguagem do amor. Oh, 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 langage de l'amour. Oh, oh, linguagem de amore. É language of love. Meu Deus, que lindo, Rony, que lindo. Essa chama Linguagem do Amor. Mas muito bonito o título, lindíssima a música. Ah, obrigado. Linda, Gratidão, Lili. linda, linda. Então, mais alguma coisa que você queira acrescentar? Não, eu estou tranquilo, Ledinha. Eu falo demais, né? Já Não, falo. você fala o que é preciso ser dito. Você diz o que é preciso ser dito. Obrigado, Pode Lida. ter certeza disso. Muito obrigado, muito obrigado. E eu fico honradíssima Querida. em ter você aqui no nosso Conversa Aberta com Leda Pinho. muito Já te obrigado. asseguro que não demora, eu estou te chamando de novo. Me chama, me dá esse prazer de novo. Vou te capturar daqui a pouco de novo, porque parece que os nossos assuntos não se esgotam. É verdade, né? é verdade. Felizmente. Nossa, eu amo falar com você. Se deixar, eu passo a noite inteira, a tarde inteira, final de semana. E eu te ouvindo. A gente pega um vinhozinho, vamos Sim. tomando um vinho, batendo aquele papo. E por que não? Ninguém é de ferro. Até a lua ver o sol, né? Não é? E eu fico assim feliz, porque eu confesso publicamente, já te disse isso algumas vezes, que eu sou fã incondicional desse moço. Esse Rony Chagas é um talento, é um alto profissional na área de psicologia e nos dá dicas assim fantásticas, esclarecimentos e luz no caminho. Ô, Leda, eu que sou muito agraciado, honrado e presenteado por você ser essa pessoa tão especial que me inspira sempre. Você é um exemplo de inspiração para mim. Obrigada, querido. Mas eu te agradeço imensamente a gentileza das palavras, apesar de que eu tenho certeza que são reais e leais. Pode ter certeza, sabe? sim. Então, é uma empatia que tem mão dupla. Muito obrigado, né? querida. Sempre de muito tempo. Sim, com né? certeza. Então, a gente encerra aqui mais um Conversa Aberta com Leda Pinho, onde eu feliz e prazerosamente conversei com o Rony Chagas. Tenho certeza que foi do agrado de todo mundo. Está aqui o livro maravilhoso. Vocês viram o talento musical dele e o alto profissionalismo desse psicólogo porreta. Gratidão. Maravilhoso. Tá? Gratidão. A gente vai encerrando então por aqui. Daqui a pouco a gente está de volta com uma outra tema, com outros papos, mas sempre numa conversa muito feliz desse encontro nosso e muito elucidativa, que eu acho que é o principal, né? É conversar e falar de coisas que sejam do interesse de todo mundo, né, Rony? É verdade. Tá? Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, pessoal. Convido vocês então a assistir essa nossa entrevista, deixar aí o seu like, o seu comentário, que a gente fica super, hiper feliz.
tá? Até a próxima.